paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12, se puderem estar de pé para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Glória a Deus. Nos diz assim a santa palavra de Deus: quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando as redes no barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Até aí a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, nós já falamos no culto anterior sobre como Jesus ele foi tentado por Satanás um pouco antes de começar o seu ministério. Ele havia sido batizado por João Batista. Sobre o Senhor Jesus desceu o Espírito Santo. Logo depois foi levado ao deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, foi tentado por Satanás, e após vencer a tentação, ele agora dá início ao seu ministério. E o evangelista Mateus, ele registra como foi o início do ministério do Senhor Jesus. Ele começa a falar que assim que Jesus ficou sabendo que João Batista havia sido preso, ele então mudou-se para Cafarnaum, onde passou a morar ali próximo, ali ao mar da Galiléia, e ali ele ficou durante o seu ministério. E a palavra do Senhor registra, e Mateus faz questão de mostrar, que a mudança do Senhor Jesus para esta região era já uma profecia, já havia ali algo profético a respeito dessa decisão do Senhor Jesus. O profeta Isaías, há bem tempo antes, 600 anos antes de Cristo, ele já havia profetizado a respeito do Messias, e muitas coisas que foram ditas a respeito do Messias. Mateus começa então a destacar o cumprimento dessas profecias para demonstrar para o povo judeu de que o Messias que havia sido prometido estava agora diante deles.
E entre essas profecias estava aqui a profecia do profeta Isaías, onde no capítulo 9 de Isaías nós encontramos Isaías falando que embora o povo tivesse envolvido em trevas, havia uma esperança, e a esperança do povo estava no Messias, e que o Messias viria como trazendo uma luz para tirar aqueles que estavam envolvidos nas trevas. E o profeta Isaías, ele menciona exatamente Zebulon e também Naftali como alvo dessa misericórdia de Deus, como alvo da bênção do Senhor. E o profeta então fala desse momento, e Mateus destaca isso dizendo que os gentios viviam ali naquela região. E esse povo era um povo que vivia na escuridão. E quando a palavra de Deus fala de escuridão, a palavra de Deus está falando de pecado. Está falando de alguém que não tem direção. Está falando de alguém que se encontra perdido. Está falando de alguém que não tem esperança. E era assim que existia e que estava a grande parte das pessoas quando Jesus veio a esse mundo e dá início ao seu ministério. Mas esse povo, diz a palavra do Senhor, que vivia na escuridão, teve a oportunidade de ver uma grande luz. E essa grande luz é exatamente o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se revelou como a luz do mundo. Essa grande luz é a revelação do amor de Deus para com o homem que se encontra perdido, envolto às trevas do pecado, sem esperança, sem rumo. Deus enviou a luz da esperança, que se chama Jesus Cristo. O povo vivia na terra onde a morte lança sua sombra, mas uma luz brilhou. Naquele momento a esperança estava batendo a porta daquele povo. Era um momento de oportunidade, porque Jesus estava manifestando, trazendo agora esperança para todos os povos, não somente para os judeus, mas agora para os gentios que estavam envolvidos nas trevas, que não conheciam o Deus verdadeiro, que vivia envolto às suas idolatrias, servindo a ídolos mudos, servindo a deuses falsos, sem uma esperança concreta no coração. Jesus vem e vem mostrando que o Deus eterno também ama a todas as nações, e que Jesus foi enviado. É verdade, primeiramente ele foi enviado aos seus, ao seu povo, ao da sua nação, mas ele não ficou ali, não ficou restrito a um povo, a uma etnia, mas a sua mensagem se estendeu a todos os povos. Os seus discípulos, os quais começaram a ser escolhidos aqui no seu ministério, no final do ministério do Senhor Jesus, receberam a incumbência de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da luz, a mensagem da salvação em todos os cantos e para todos os povos e para todas as nações. Que coisa maravilhosa! A salvação de Deus agora estava sendo oferecida a todos os homens. A esperança estava batendo a porta de muitos que não tinham mais esperança. Mas a mensagem do Senhor Jesus, ela começa
com um chamado ao arrependimento. Jesus dizia para as pessoas que estavam ali: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O chamado, a mensagem do Senhor começava com o chamado ao arrependimento. Queridos irmãos, a verdadeira mensagem do Evangelho tem início com o arrependimento. Inicia-se com o convite ao pecador para que se arrependa dos seus pecados, para que abandone as trevas que envolvem a sua vida, para que venha para a luz. Quando Jesus convida, quando Jesus chama aquelas pessoas ao arrependimento, Ele estava dizendo: o reino dos céus está próximo. Chegou o momento de vocês viverem a bênção de Deus. Chegou o momento de vocês abandonarem a velha vida, a vida passada, a vida de trevas, a vida de pecado, e experimentar uma vida envolvida no reino dos céus, envolvida no poder de Deus, envolvida com a presença de Deus. O chamado do Evangelho é um chamado para uma vida nova. Hoje nós poderíamos dizer que o grande convite do Senhor para aqueles que estão envolvidos em trevas continua começando com a mensagem do arrependimento, mas a grande promessa é: Jesus virá, Jesus vem, arrependam-se, arrependam-se, porque Ele voltará em breve. Ele veio nos primeiros dias como um servo sofredor, humilde, montado no jumentinho, mas Ele voltará vitorioso, montado no cavalo branco. Ele virá para julgar as nações e para fazer com que a ira de Deus venha sobre aqueles que rejeitam a mensagem da vida, que rejeitam a luz do Evangelho. Então arrependam-se. Você que quer escapar do juízo de Deus, da condenação de Deus, arrependa-se. Dê um passo agora. Jesus te chama, Jesus te convida. A luz está te chamando. Venha para a luz, abandone as trevas. Esse é o amor de Deus se revelando a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que ama, Ele enviou Jesus justamente porque não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer que o homem se perca na condenação eterna, mas que o homem seja salvo pela maravilhosa graça de Deus. Aleluia. Meus irmãos, o início do ministério de Jesus foi marcado com a mensagem do arrependimento e também com a escolha de alguns homens. A escolha de alguns homens que seriam trabalhados pelo Senhor Jesus para serem instrumentos na mão de Deus. Jesus iria ensinar essas pessoas a respeito do reino de Deus. Jesus iria ensinar os seus discípulos como pregar o Evangelho, iria prepará-los durante 3 anos. Os discípulos foram preparados por Cristo Jesus. Eles andaram, eles seguiram Jesus, eles viram como Jesus agia, eles viram como Jesus se portava, e eles aprenderam com Jesus, até que chegasse o momento de serem enviados para levar avante a bênção que os alcançou, a bênção da luz, o Cristo que os salvou. Esse Jesus precisava ser anunciado avante, e o Senhor escolheu alguns homens para prepará-los. E diz a palavra do Senhor
enquanto Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e André, jogavam as redes ao mar, porque viviam da pesca. Jesus não foi chamar para seus seguidores aqueles que estavam numa posição alta na sociedade. Jesus não buscou para ser seus seguidores de início aqueles que eram os mestres daquele tempo, aqueles que viviam nos templos, mas ele encontrou os homens simples, humildes, pequenos, pescadores. Meus irmãos, Deus tem a mania de fazer essas coisas, de escolher as coisas que aos olhos dos homens parecem não ter nenhum sentido, para mostrar que Deus não precisa da capacidade humana para realizar nada. Deus opera e é Deus quem capacita aquele que Ele escolhe para realizar a sua obra. Deus não escolhe aqueles que são os grandes, os intelectuais. Ele pode até usá-los e escolhê-los, mas não pela sua capacidade. Mas Deus chama os homens e os capacita. E assim o Senhor fez o chamado para os dois primeiros discípulos, Simão, Pedro e André, que eram pescadores. E me chama a atenção, irmãos, como que isso acontece na vida desses homens. A palavra do Senhor diz que Jesus disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Jesus tinha uma estratégia. Jesus era alguém que usava-se de estratégia para evangelizar. Meus irmãos, evangelizar requer muitas vezes estratégia, sabedoria, para mostrar alguma coisa. Jesus usa a linguagem que eles conheciam muito bem. Eles eram pescadores, eles pescavam peixes, e Jesus então chama aqueles homens, fala assim: vinde após mim, eu vou fazer de vocês também pescadores, mas não de peixes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Meus irmãos, mas o que me encanta é a reação desses homens. O que me encanta é como eles reagiram ao chamado do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor que no mesmo instante, preste atenção nisso, meus irmãos, no mesmo instante, deixaram suas redes e passaram a seguir Jesus. Podemos imaginar, é a luz de Deus brilhando sobre eles, e quando aquela luz brilhou sobre eles, eles não tiveram dúvida alguma que eles necessitavam daquela luz, que aquela luz vinha do alto, e que eles precisavam seguir aquela luz. Não era qualquer um que estava chamando, não era qualquer pessoa que estava fazendo o convite, não era qualquer líder que estava fazendo a promessa, mas era o Senhor Jesus, aquele que é a luz de Deus. E eles no mesmo instante deixaram as suas redes e passaram a seguir Jesus. Meus irmãos, me encanta essa decisão e essa disposição desses homens. O mesmo nós podemos encontrar, porque Jesus continua seguindo, e mais adiante Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, que também consertavam as suas redes num barco com seu pai Zebedeu. E Jesus os chamou, e diz a palavra que eles também o seguiram de imediato. Eles não pensaram duas vezes para responder ao convite, ao chamado
do Senhor Jesus. Ali estavam deixando para trás aquilo que era o sustento deles. Eles viviam na pesca, mas eles não questionaram como eles iriam viver dali para diante. Eles sabiam de uma coisa: tem algo especial nesse chamado, e nada pode nos deter diante desse chamado. E eles abriram mão das suas pescas, abriram mão daquilo que era a sua forma de vida, para seguir o Senhor Jesus, e fizeram isso de imediato. Meus queridos irmãos, quantas pessoas estão tendo a oportunidade de seguir o Senhor Jesus? Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho e o chamado para o arrependimento, mas ainda insistem em permanecer nas trevas? Quantas pessoas estão tendo o privilégio de ser chamado, escolhido por Deus para serem instrumentos nas mãos de Deus, para serem vasos de honra na casa do Senhor? Quantos estão tendo o privilégio de chamar, mas se prendem a tantas coisas? Ainda não é o momento. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Arrumamos tantas desculpas quando Cristo está nos chamando para uma missão importante, que é levar avante o Evangelho do Senhor. Mas esses homens não relutaram diante do chamado do Senhor Jesus. Meus irmãos, a luz brilhou e continua brilhando. E nós louvamos ao Senhor porque essa luz brilhou um dia na nossa vida. Há um louvor que diz: uma luz brilhou em meu caminho. Louvamos ao Senhor porque quando nós íamos tristes e sozinhos, uma luz brilhou em meu caminho, brilhou em nosso caminho, alcançou a nossa vida, encheu o nosso coração de esperança, encheu o nosso coração de vida, encheu o nosso coração de alegria. Que momento glorioso! Foi o momento que a luz brilhou na nossa vida, no nosso caminho. Mas muitos, naqueles dias, também rejeitaram a luz. Nem todos aproveitaram a oportunidade que estavam tendo do Verbo encarnado estar diante deles, oferecendo de graça a salvação. Nem todos aceitaram o amor de Deus que estava sendo revelado em Cristo Jesus. João, quando fala e escreve a respeito de Jesus como a luz, ele vai dizer que porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Mas João continua dizendo, não há condenação alguma para quem crê em Cristo Jesus. Mas para quem não crê nele, já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. A mensagem do Evangelho, sim, é uma mensagem de amor, mas também é uma mensagem de juízo.
É uma mensagem que apresenta o Deus que ama e que a ponto disso enviou o seu Filho para resgatar o homem. Mas esse Deus que ama o pecador não o obriga a aceitar, não o força a aceitar. Esse Deus que ama o pecador apenas convida o pecador ao arrependimento. Mas o pecador continua sendo livre para dizer sim ao chamado de Deus ou não. Mas aqueles que não crerem no Evangelho, João vai dizer, e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. As pessoas amaram mais a escuridão, o mundo com seus pecados, do que a luz, do que o Evangelho. Por quê? Porque os seus atos eram maus. E João continua dizendo, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. Queridos irmãos, olha o que João está querendo dizer, que João está dizendo aqui no seu Evangelho, capítulo 3, versículo de número 21. Mas quem pratica, ou melhor, versículo 20, mas quem pratica o mal odeia a luz. E eu pergunto aos irmãos, quem é a luz? A luz é Jesus. Então não adianta o homem viver na prática do pecado, distante de Deus, e dizer, eu amo Jesus. Não. Se você escolheu viver na prática do pecado, é porque você odeia Jesus, é porque você odeia a luz, e você não deseja a luz, você ama as trevas, você quer continuar nas trevas, porque você ama o pecado. Mas João vai dizer, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam o que ele faz à vontade de Deus. Aquele que é da verdade, aquele que ama a verdade, aquele que ama Jesus, se aproxima de Jesus. Aquele que ama Jesus se aproxima da luz. E assim nós procuramos viver a nossa vida. Fomos alcançados pela luz e não conseguimos mais pensar na hipótese de vivermos longe dela. Uma vez que nós experimentamos a luz, não conseguimos mais pensar na ideia de vivermos nas trevas. A luz está conosco. A luz que brilhou em nós é a luz que está nos conduzindo. É a luz que nós estamos seguindo. Não estamos seguindo nenhum outro. Não existe para nós nenhuma outra luz a não ser o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele que nós seguimos e queremos seguir, é Ele que nós amamos e queremos continuar amando, porque Ele nos amou primeiro e estendeu as suas mãos e a sua misericórdia sobre nós, nos convidou ao arrependimento, para que nós não fôssemos condenados com o mundo. O seu Espírito capacitou as nossas vidas a arrepender-se diante da pregação do Evangelho. Nos arrependemos da vida velha que vivíamos, e encontramos um Deus que nos perdoou e que abraçou a nossa vida e que nos tirou do mundo, do reino das trevas, e nos transportou para o reino de luz. Louvado seja o nome do Senhor. Sigamos sempre essa luz que se chama Jesus. E aquele que estiver ouvindo essa mensagem, se você ainda não segue a Jesus, se você ainda está envolvido em trevas, não perca tempo, não perca a oportunidade. Jesus te convida, Jesus te chama ao arrependimento, para que você experimente nele uma verdadeira vida, uma vida que faz sentido, uma vida eterna.
Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos estar cantando mais um louvor ao nosso Deus.